Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da prova completa da Canguru 2024 do nível B, isso mesmo. E aqui uma dica para você, se você quiser se preparar da melhor forma para alcançar a sua medalha nessa Olimpíada, acesse o meu preparatório no primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo então galera, vamos fazer a resolução da nossa primeiríssima questão. Olha só o que diz, meu povo. Ali se dobra os números de papel ao longo da linha tracejada, que é justamente essa linha que está aqui, beleza? Qual dos quadrados dos números vai coincidir com um quadrado igual? Então, é basicamente a figura, né, que está aqui, ó, nos quadradinhos, beleza? Observe que temos aí diversas figuras. Quando a gente dobrar, né, na linha tracejada, que está funcionando aqui como se fosse um eixo de simetria, basicamente dobrei, a parte de cima vem para baixo e qual quadradinho de cima vai cair exatamente no mesmo quadradinho, na mesma figura que está abaixo. É basicamente isso, beleza? Observe, por exemplo, ó, esse daqui, que eu estou fazendo em azul, contornando em azul, quando a gente dobrar, ele vai ficar exatamente nessa posição que não tem, né, a mesma figura, certo? Que é só um quadradinho aí cinza, basicamente. Então, a gente vai ter que fazer isso para os quadrados e verificar. Só que se você notar, né, como isso aqui está funcionando como um eixo de simetria, já que a gente estará dobrando, sempre a primeira linha, né, que é a distância entre eles, vai ser equivalente à mesma distância, ou seja, a mesma primeira linha. Então, basicamente, eu só preciso olhar, né, qual figura está em cima e embaixo, primeiramente aí na linha azul, e depois, né, eu posso expandir para mais uma linha, por exemplo, aqui, ó, na linha verde, beleza? Então, qual figura coincide na linha azul ou na linha verde, que vai ser a nossa resposta? Vamos começar aí com a linha azul? Vamos, né? Olha só, tem alguma figura que está na linha azul de cima e na linha azul de baixo, exatamente na mesma posição assim, ó, na vertical? Se tiver, é nossa resposta. Se você notar, né, na verdade não tem. Então, significa aí que a nossa simetria, a nossa resposta não está na nossa linha azul, que era a primeira linha. Vamos então para a nossa segunda linha, ó. A nossa segunda linha, que é justamente a posição aqui que eu estou colocando a linha verde, beleza? Tem algum quadrado que está exatamente na vertical, na mesma posição, por exemplo, esse aqui, ó, e aqui não tem nada, então não está, né? Não é. Esse aqui e aqui não tem nada, beleza. Esse aqui, o que eu estou fazendo agora, esse aqui, ó, na mesma posição, esses dois estão na linha verde. Significa que quando dobrar, né, esse elemento estará exatamente em cima desse elemento. E como eles são iguais, aí a gente acha a nossa resposta, né, meu povo? Então, nossa resposta da nossa primeiríssima questão de toda essa resolução é o nosso gabarito aí, letra B. O nosso quadrado com um losango dentro, né, vai ser justamente a nossa figura que vai coincidir, beleza? Então, finalizamos a nossa primeira questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. Te vejo lá. Fala galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 2 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2024, olha só, nível B. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Maria está jogando amarelinha. Tranquilo, né? A figura mostra os primeiros quadrados desse jogo de amarelinha não convencional. A figura é justamente essa aqui que está acima de mim, beleza, povo? Olha só, no qual o padrão, olha só, o padrão dos 4 primeiros quadrados se repete. Então, ó, de baixo para cima. Então, vai lá para cima se repetindo sempre os 4 primeiros aí, tranquilo? E a pergunta é, olha só, em qual dos quadrados a seguir Maria vai pisar somente com o pé direito? Somente não pode ser com os dois pés e, obviamente, não pode ser com o esquerdo, né? Então, primeira coisa, meu povo, vamos analisar quem são esses dados aqui dessa figura, né? Observe aqui tranquilamente que ela começa com 2 pés, né? Então, o primeiro quadrado vai ser 2 pés. O segundo é quadrado, né, com pé esquerdo. Depois, a gente tem 2 pés de novo, que é o terceiro, né? O quarto com o pé direito. Eu vou colocar aqui só o direito e esquerdo, beleza? Então, ó, vou colocar assim, 2 pés, 2P, esquerdo, 2 pés, que é 2P, direito, e assim por diante. Se você notar uma coisa interessante,
ok? Note que sempre com dois pés é justamente o quê? Os números ímpares, né? Porque se a gente contar os quadrados, olha só o que a gente tem. Quadrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, sempre dois pés vão ser números ímpares. Ou seja, é impossível que um pé direito esteja no 23, que é a letra E, nem no 15, que é a letra B, porque são números ímpares, ok? Agora a gente vai analisar o padrão do pé direito. Olha só, o pé direito que a gente tem, ele começa aqui no 4, né? Aí a gente tem o esquerdo, depois a gente vai ter dois pés de novo, que é 2P, e depois a gente vai ter o direito, beleza? Então observe que o direito vai do 4 para o 8. Então significa que o pé direito são múltiplos de 4. É 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. Então, ó, o primeiro pé direito é 4, o segundo é 8, o terceiro é 12, o quarto é 16, o quinto é 20. E se você observar, né, 20 a gente tem no nosso gabarito, meu povo. Então, olha só, o gabarito dessa questão é justamente letra C, 20, beleza? No 20º quadradinho, ela vai pisar com o pé direito. Tranquilo? Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 3 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2024, nível B, meu povo. Olha só o que diz essa questão. Saulo criou um alfabeto secreto. Nesse alfabeto, ele escreve pudim como aqui estão os símbolos, né, que ele utiliza. Então, observe que, né, pudim ele escreveu assim, ó, P-U-D-I-M. Essa aí é a palavra pudim, né, associada ao nosso alfabeto, tranquilo? E era, ele escreveu como, então a gente pode tranquilamente observar aí, né? Então vai ser era. Então cada letra ou cada símbolo, né, tem sua letra correspondente, beleza? E a pergunta da questão é, meu povo, olha só, como ele escreve a palavra perua? Então observe que nesse alfabeto, ele representou o P por qual símbolo? Eu vou até aqui, ó, contornar para vocês. Lá no pudim, ele representou o P por esse símbolo. Então, a gente tem que buscar nas alternativas, né? Como perua começa pelo P, qual das alternativas começam com aquele símbolozinho? E se você notar, meu povo, só tem uma. Então, essa questão aqui é muito simples e muito fácil, né? Só tem uma alternativa. A alternativa é qual, meu povo? Isso mesmo, olha só. Letra C, meu povo. É a nossa alternativa correta. Tranquilo? Fala, galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da quarta questão da Canguru 2024. Isso mesmo. Aqui é a prova no nível B, beleza? Mas se você quiser ver as resoluções de outros níveis, ou até mesmo as outras questões, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por níveis, tranquilo? Vem comigo fazer a resolução dessa questão. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Qual das tiras abaixo deve ser colocada no espaço em branco da figura, que é essa figura aqui, beleza? Para que cada criança fique conectada com sua pipa. Galera, questões assim que a gente tem as figurazinhas, sempre dá para resolver desenhando o padrão onde a gente precisa, beleza? A gente tem aí diversas questões que a Canguru sempre mostra esse tipo de padrão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nossas alternativas e a gente vai desenhar o padrão das alternativas aqui. Aquela que se completar, obviamente, é a nossa resposta. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou começar com a mais fácil. A mais fácil é qual? Letra E, né? Então, observe que são dois segmentos aqui e aqui eles se cruzam, né? Então, basicamente, como a gente faria? Vou até fazer em outra cor para vocês verificarem o nosso desenho direitinho. Então, dois segmentos retos, beleza? E aqui eles se cruzam. As pipas ficaram conectadas às crianças? Claro que não. Se você observar, né, a linha dessa pipa, eu vou fazer em azul, ó. A linha dessa pipa está conectada com a outra pipa. Então, ela estaria solta, beleza? Então, por isso que não pode ser a nossa letra E, não pode ser a letra E, beleza? E a gente vai fazendo essas substituições, né, até a gente encontrar. Vamos fazer agora a letra D, beleza? A letra D, ó, observe que a gente tem esses dois interligados e aqueles lá, né? Então, basicamente vai ser assim, ó. Esse interligou nesse, né?
esse aqui nesse aqui. E observe que a gente tem exatamente isso aqui, ó. Se vocês observarem, as pipas estão conectadas. Agora a gente vai fazer o caminho aqui, ó. Esse daqui, né, chegou aqui, ó, ficou com uma pipa, beleza. Agora a gente vai observar o outro, ó. Chegou aqui a outra criancinha, veio, acompanha a linha, acompanha, chegou na outra pipa. Então, claramente, a nossa alternativa D é o nosso gabarito. Tá vendo, galera? Então, questões simples assim que a gente pode desenhar são bem tranquilas de se fazer. É só você repetir o padrão no desenho que você vai precisar e pronto, fechou. Tranquilo? Galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da quinta questão da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução da prova do nível B, beleza? Mas se você quiser ver os outros níveis, faz o quê? Acesse o canal que a gente tem as playlists separadinha, beleza? Por nível. E já que você acessou, já clica aí em se inscrever, beleza? Curte, compartilha para poder ajudar o canal, beleza? Vem comigo fazer a resolução dessa quinta questão. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Dina colou 4 pedaços de papel como mostrado na figura. A figura que está aqui, beleza? Essa daqui acima, tranquilo. A figura mostra os papéis colados vistos de um lado. Como os papéis colados são vistos do outro lado? Se a gente pegasse essa figura e fizesse isso aqui, ó, girasse, né? Um giro de 180 graus. Como ficaria? Primeiro, se o papel branco está totalmente visível na frente, quando a gente virasse, ele ficaria totalmente visível atrás. Então, é impossível da letra D ser a correta, porque ele ainda está na frente. Primeira coisa é essa, beleza? Quando a gente vira, esse aqui, esse cinza mais claro, né? Ele vem para esse lado, beleza? Então, é impossível da letra A ser a correta, porque a gente vai virar, beleza? Então, aqui as posições mudam, tranquilo, beleza? Observe que aqui na nossa visão, né, o papel branco está por trás do cinza escuro. Quando a gente virar, ele vai ficar pela frente do cinza escuro. Então, a gente tem que procurar onde o papel branco está na frente do cinza escuro. Obviamente, ele está aqui e aqui, então não pode ser a letra C, beleza? Então resta a gente saber se vai ser a letra D ou se vai ser a letra E. Agora, como a gente vai verificar isso aí? Olha aqui basicamente as alturas. Se você observar na nossa figura lá em cima, o cinza ele tem um pedação, né? O cinza mais escuro ele tem um pedação acima desse branco que está junto com ele. E aqui é só um pedacinho, olha o tamanho de nada, beleza? Então, obviamente, não pode ser a letra E. Então, nosso gabarito, meu povo, isso mesmo, nosso gabarito é a letra B. Questão basiquinha de análise, né? Deixa aí nos comentários se você conseguiu acertar essa questão e se você achou fácil ou difícil, beleza? Me segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, hein? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da sexta questão da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução do nível B, beleza? Mas se você quiser ver os outros níveis, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por níveis, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução dessa sexta questão. Olha só o que ela diz, galera. Mona Lisa quer desenhar a figura mostrada sem tirar o lápis do papel. Essa figura aqui, beleza? Sem tirar o lápis, tranquilo. As medidas dos 3 segmentos estão indicadas na figura, vocês podem ver aqui, ó, 1, 2 e 3 centímetros, né? Ao todo, qual é a menor, isso aqui é importante, ó, a menor distância possível em centímetros que o lápis vai percorrer. Galera, primeira coisa que a gente tem que saber aqui, quando a gente olha na nossa figura, beleza? Como é sem tirar o lápis do papel, né? Se eu começar em alguns pontos determinados, eu vou percorrer distâncias maiores. Por exemplo, se eu começar nesse ponto que eu estou fazendo aqui em vermelho, eu tenho que percorrer, obviamente, esse segmento de 3 centímetros, ok? Então, ó, quando eu for para ele, observe que como eu não posso tirar o dedo do papel, eu tenho que voltar por ele. Então, eu estaria percorrendo 3 centímetros indo, mais 3 voltando. Mas como eu quero a menor distância possível, eu não posso me dar esse luxo de percorrer todos esses centímetros. Então, como eu sanaria isso? Basicamente, a gente começa lá nos 3 centímetros, beleza? Então, se eu começar exatamente aqui, o que vai ocorrer? Eu chego e caminho 3 centímetros, pronto.
não vou precisar voltar para esse segmento de 3 centímetros. Agora eu tenho que ir para o de 2 ou para o de 1. Observe que se eu for para o de 2, né, aqui vai funcionar como uma mesma coisa que eu acabei de falar. A gente tem que ir 2 indo, mais 2 voltando para poder descer para o 1. Só que se percorrer 2 mais 2 são 4 centímetros, então aí também fica um negócio longo. O que a gente vai fazer então? A gente vai para baixo, percorreu 1 centímetro, volta ao meio, então mais 1 centímetro, e depois finaliza lá no 2, beleza? Então a gente fez 3 centímetros, mais 1 que foi descendo, mais 1 que foi subindo ao meio, mais 2 centímetros para finalizar o outro lá, o outro segmento. Então, no total, a gente tem quantos centímetros? Ó, 3, 4, 5, mais 2, 7. Então, isso mesmo, nosso gabarito, meu povo, letra B. Então, vem comigo fazer a resolução dessa questão 7. Olha só, só vou diminuir aqui o meu tamanho um pouquinho para eu não ficar cobrindo, beleza? A nossa questão e as nossas alternativas. Aqui já está tranquilo, né? Dá para ver que aqui a letra E é 7, beleza. Vamos fazer a leitura dessa questão. Olha só, meu povo. Um polígono regular de 7 vértices, indicado por letras A a G, está no interior de outro polígono regular de 7 vértices, numerados de 1 a 7. Eles giram em sentidos contrários e ambos completam uma volta 7 minutos. Então, depois de uma volta, né, eles chegam aqui e estão na mesma posição, aqui na posição inicial, beleza? Ao fim de cada minuto, cada letra fica exatamente de frente a um número. A figura mostra os polígonos no início e 1 minuto depois. Aqui, ó, minuto 0, né, no início, e aqui 1 minuto depois, beleza. Inicialmente, a letra A está de frente ao número 1, B está de frente ao número 2, os polígonos giram até que a letra C fique de frente ao número 2. Nesse momento, qual número está de frente à letra F? Galera, primeiro o que a gente tem que fazer, né, identificar quantos minutos vão se passar, ou seja, quantos processos, quantos giros vão se passar para a letra C ficar de frente ao número 2. E essa quantidade de giros a gente vai aplicar depois na F, para saber qual número vai ficar exatamente em relação ao F, beleza? Então vamos aqui, né, fazer o processo para saber quantos giros vai ter para a letra C ficar de frente ao 2, beleza? Observe aqui, ó, que a gente tem basicamente o quê? Eu já posso começar aqui, ó, desse minuto aqui, tem problema nenhum. Porque o C já está ali, ó, de frente a 1, né? Se você observar, o C de frente a 1. Note que as letras elas vão em sentido anti-horário e os números em sentido horário, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, quando for o minuto 2, onde vai estar o C? O C vai estar aqui, beleza? E onde vai estar, qual o número que vai estar de frente ao C? Ora, se vai girar no sentido horário os números, né? Então, aqui vai ser o 6, beleza? Então, note que aqui, né, seria o 5, o 4 e assim por diante, beleza? Se eu girar mais uma vez, o C vem para cá, onde está a posição do A, né? E o 5, né, e agora não é mais 5, como vai girar, ele vira 4, né? Então, eu vou fazer, para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer até de outra cor. Então, aqui o C, beleza? O C nessa posição, e agora vai ser 4. Então, aqui no segundo giro é C4, ok? Então, aqui é o 3, né? Aqui é o 2, assim por diante. E, né, mais um giro passando, o C vem para cá, no verdezinho, e observe que agora aqui é exatamente quanto, ó. Aqui é 3, né, que vai virar quanto? Vai girar os números no sentido horário, então vai ficar 2. Logo, depois de 3 giros, a gente tem o C de frente ao 2, beleza? C2, depois de 3 giros. Então, a gente já pegou esse padrão e a gente vai fazer a mesma coisa agora com o F, beleza? Então, lá no F, o que a gente vai fazer? Vamos fazer 3 giros. Depois de 3 giros, o número que vai ficar de frente ao F é a nossa resposta, beleza? Então, a mesma coisa, olha só. Aqui, minuto 1, né? Efetuou um giro. Para onde vai o F? Lembre-se que as letras vão em sentido anti-horário, né? Então, o F vai aqui, ó, para essa posição, beleza? E os números vão em sentido o quê? Horário. Então, aqui não é mais um 3, é quanto? 2, né? Então, aqui seria 1 e aqui seria o 7, beleza? Teve mais um giro, né? Porque são 3, a gente tem que efetuar 3 giros. O F vem para cá, beleza? E aqui é o 1, né? Como vai girar, vai ficar 7. Isso mesmo. Logo, aqui em cima fica o 6, ok? E para terminar, né? O F vem para cá, porque são 3 giros, ok? E aqui onde era o 6 vira, isso mesmo, 5. Então, após 3 giros, né? A gente vai ter F5. E F5, 5 é o quê? Nosso gabarito, olha só, olha lá. Isso mesmo, meu povo.
Gabarito, letra C. Tranquilo? Vem comigo então fazer a resolução dessa questão 8. Olha só o que fala, meu povo. Há 6 caixas em uma prateleira como mostrado. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa figurazinha, beleza? Um operário pega uma caixa por vez da prateleira, desde que não haja, ó, isso aqui é extremamente importante, outra caixa sobre ela. Então, para eu poder pegar uma caixa, né, eu não posso ter nenhuma caixa acima dela, tranquilo? E a coloca no chão sobre outra caixa. Qual das pilhas abaixo não pode ser montada no chão dessa maneira? Galera, aqui ó, ele não fala necessariamente que vai pegar de um lado ou outro. Então, por exemplo, né, tranquilamente a gente pode pegar aqui tanto primeiro a caixa E ou, né, primeiro a caixa F, mas obrigatoriamente a gente tem que pegar essa primeiro, beleza? E quando a gente pega ela, a gente coloca ela no chão. Então aqui, ó, vamos analisar aqui as alternativas e ver qual delas a gente não pode obter. Por exemplo, a letra A gente poderia obter essa pilha. Aqui, ó, ele tem que pegar a letra E ou F primeiro, então ele pegou a E, então ok, beleza. Depois ele pegou a F, ok. Se você observar, né, depois que ele tirar a E e a F, ele pode pegar a C ou a D, ok? No caso aqui ele pegou a C, tranquilo. Depois ele pegou a D, tranquilo, e colocou aqui, ó. E depois, né, ele pegou a A e, por último, a B. Então, a pilha A, da alternativa A, tranquilamente a gente pode obter, beleza? E a gente vai fazendo essa análisezinha até chegar em alguma opção que a gente vai ter um absurdo, ok? Vamos ali na letra B, para a gente saber se ele pode obter essa pilha. Primeiro, ele vai pegar E ou F, né? Observe que ele botou no chão E ou F, então tranquilo. Depois que tirou a E e a F, observe que ele pode tranquilamente pegar a C ou a D. Então, no caso, ele pegou a D e colocou aqui. Então, pode estar aí sem problema nenhum. Depois que pegou a D, ele foi lá e pegou a C e botou acima. Beleza, sobrou a e a B, pegou primeiro a depois a B, então aqui tranquilamente também pode ser feita essa pilha, tem problema nenhum. Vamos analisar a letra C aqui agora, ó. Letra C, a gente tem aí exatamente o quê? A E, a F, que a gente já sabe que pode, depois a C, pode. Observe que depois que ele pegar a C, né, obrigatoriamente ele pode pegar a A, porque aqui, ó, ele não pode pegar alguma que esteja o quê? Que esteja com a caixa em cima. Se ele pegou a C, a A está livre, ele pode pegar a A. Então, ele pegou a A e colocou aqui, beleza? Só que para pegar a B, primeiro ele tem que pegar qual? Tem que pegar a D, porque a B, né, a gente tem que a D está acima da B. Então, aqui nessa pilha, aqui na nossa pilha, né, ele colocou primeiro a B para depois colocar a D, que isso aí não pode ocorrer. Ele tem que colocar primeiro a D e por último a B, porque a D está acima. Então, na verdade, aí, meu povo, nosso gabarito, letra C, né? Essa pilha aqui não pode ser formada, porque ele pegou a caixa B antes da caixa D. Tranquilo? Vem comigo, então, fazer a resolução dessa nona questão. Olha só o que fala, meu povo. Pedro tem um pacote de 445 gramas e 8 pesos com valores também em gramas. Aqui estão, né, os pesos. E aqui o nosso pacotinho de 445, beleza. Ele coloca o pacote na balança, como mostrado, né? A figura aqui, todo mundo sabe. Qual o menor número de pesos, ó, menor número de pesos que ele deve usar para equilibrar a balança? Galera, eu acho que diversas pessoas vão se enganar nessa questão, né? Por conta de uma coisinha simples, ok? Ele fala o menor número de pesos para poder equilibrar a balança. Não significa que ele queira equilibrar com 445 gramas. Então, professor, eu coloco 2 de 200 aqui, né? Dá 400. Depois eu boto 40, 2 de 20 e os 5. Não, galera. Ele só quer equilibrar. Ele não quer que você equilibre com 445. Então, professor, o que você faria? Ora, simples. Primeiro você coloca o de 5 aqui. Ficou 450. Depois você coloca o de 50. Ficou 500. E do outro lado você coloca o de 500. Beleza? Então,
Esse modo, né, desse modo aqui, é a menor quantidade de pesos que a gente utiliza para poder equilibrar a balança. Aqui ficou com 500 gramas e lá também 500 gramas. Então, ó, quantos pesos a gente utilizou? 1, 2, 3. Somente 3. Então, nosso gabarito aí, meu povo, isso mesmo. Letra B. Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 10 da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução do nível B, beleza? Lembrando que se você quiser assistir as resoluções de outros níveis, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível, beleza? Então vem comigo aqui fazer a resolução dessa última questão de 3 pontos, né, dessa prova. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Os quartos de hotel são numerados em ordem crescente, começando do 1, sem pular nenhum número. Isso aqui é importante, beleza? Sempre vai aí sem pular nenhum número. Ao passar pelos quartos, o canguru contou 14 vezes o algarismo 2 e contou 3 vezes o algarismo 5. No máximo, quantos quartos esse hotel tem? Beleza? Quantos quartos tem esse hotel? Galera, aqui é mais uma questão de análise, né? Quase cálculo nenhum a gente vai fazer, beleza? Primeira coisa que a gente tem que notar, né? 3 vezes o número 5, o algarismo 5, significa que ele passou pelo quarto 5, pelo quarto 15 e pelo quarto 25, ok? Então, até aí a gente tem, né, 25, ok? Beleza. Agora a gente vai lá para o número 2, né, o algarismo 2. Ele contou 14 vezes. Vem comigo então contar, olha só. Ele contou o 2, beleza? Ele contou mais qual? Ó, o 12, ok? Ele contou o 20... o 21, o 22... O 22 ele contou 2, né? São 2 algarismos 2. Então aqui já são 6, beleza? 23, 24, 25, 26... Ó, já tem 10. 27, 28, 29, ok? Então a gente tem 13, ok? No 29 a gente tem 13. Aí, ó, como tem que ter 14, né? O que a gente precisa, então? 29, 30, 31, 32. Pronto, 14 e 2. Aí você pode pensar, será que 32 é a resposta? Não, porque ele quer o máximo de quartos possíveis, ok? Então, qual seria o máximo? 34. A gente só não pode ter o 35, porque senão seria mais um algarismo 5. Então, o máximo, né? Como ele contou apenas os algarismos 2 e 5, o máximo é 34. Então, nosso gabarito aí, meu povo, isso mesmo, letra C. Deixa nos comentários se você achou essa questão fácil ou difícil, beleza? Gostou? Me segue pra mais, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, hein? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 11 da Canguru 2024, beleza? Aqui a gente está fazendo a resolução do nível B, mas se você quiser assistir as resoluções de outros níveis ou até mesmo de outras questões, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível, tranquilo? Vem comigo então fazer a resolução dessa questão 11. Olha só o que fala, meu povo. 2 retângulos iguais de área 18 centímetros quadrados cada um são parcialmente sobrepostos formando um novo retângulo, como na figura, né? Aqui estão o sobreposto, né? E os dois estão lá em cima. O novo retângulo pode ser dividido em 3 quadrados iguais. Qual a área desse novo quadrado? Então aqui, galera, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, notar que eu posso dividir aqui, né? Para formar os 3 quadrados iguais, ok? E os nossos retângulos lá, né? Que tem exatamente 18 centímetros quadrados, o que eu posso fazer? Eu também posso dividir, ok? Como eles são retângulos iguais, né? Exatamente o que eu fizer em um, a área vai estar exatamente equivalente no outro. Se você observar, eu dividi o retângulo de lá de cima em 2 partes iguais. Como a área total são 18 centímetros quadrados, cada uma área ficou com 9, né? E o que eu faço em um também serve para o outro. Agora, olha que interessante. Esses dois aqui, né? Eles possuem a mesma área. E eles podem ser sobrepostos. Ou seja, melhor falando, tudo aqui possui a mesma área. Então, quando eu sobrepor essas duas partes amarelas, a gente vai ter exatamente 3 partes com a mesma área. E como ele fala que as 3 partes agora são quadrados, né? E cada quadrado aqui vai ter área 9, qual a área da figura completa?
9 mais 9 mais 9. 9 mais 9, 18, mais 9, 27. Então, isso mesmo, meu povo, nosso gabarito, letra B, beleza? Vem comigo, então, fazer a resolução dessa questão 12. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Joana tem 5 caixas de chocolate, A, B, C, D, E, apresentadas na figura ao lado, que são essas daqui, né? Ó, todas aqui marcadinhas certinho, beleza? Ela numerou os chocolates nas caixas de acordo com seu sabor. Depois de um certo tempo, ela comeu quase todos os chocolates, deixando somente um em cada caixa, conforme a figura abaixo, que é essa figura aqui, beleza? E a pergunta é, qual é a caixa indicada pelo X? É a caixa A, B, C, D ou E? Galera, primeiro vamos olhar alguma coisa, né? Aqui a gente tem os chocolates nas caixas, mas nem todas as caixas têm os mesmos chocolates. Por exemplo, essa caixa aqui que sobrou chocolate 1, obrigatoriamente ela precisa ser a caixa A. Porque, se você observar, em todas as caixas de chocolate, nenhuma tem o chocolate 1. Ó, começa do 5, do 2, nenhuma tem o chocolate 1. Então, se a única que tem o chocolate 1 e sobrou somente esse chocolate, obrigatoriamente tem que ser a caixa A, beleza? Então, significa que ela comeu todos esses daqui, ó. Todos esses, sobrando somente um. Agora, se você notar, na caixa B, né? É a única que tem o chocolate 2 também, ó. 3, 4, 5, tal, 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 4, tal, 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 tal. Então, se a gente tem uma caixa que sobrou chocolate 2, e aqui ela comeu chocolate 2 na caixa A, então, obrigatoriamente, a 2 é a caixa B, isso mesmo, porque ela comeu o 3, o 4, o 5 e o 6, ok? Agora a gente vai na mesma linha de raciocínio na caixa C. Tem algum outro 3 aqui? Não, não tem 3, beleza? Então, como sobrou um 3, obrigatoriamente a caixa que sobrou 3 tem que ser a C. Logo, ela comeu o 4, o 5, o 6 e o 7. E na mesma linha de raciocínio, sobrou 4, mas a única que tem 4 agora é a caixa D. Logo, essa aqui é a D. Então, nossa resposta é isso mesmo, está aqui, ó, pertinho de mim. A que sobrou 5 é a caixa E, beleza? Então, nosso gabarito aqui, meu povo, letra E. A caixa E é exatamente aquela caixa com X, tranquilo? Então vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 13 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão. Rosa formou uma figura com retângulos cinza, ó, iguais, beleza? A figura tem 45 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. E a pergunta é, qual é a área de cada retângulo em centímetro quadrado? Galera, primeiro vamos observar essa informação aqui, ó. 45 centímetros de largura. Então, significa o quê? Que daqui até aqui é exatamente 45, né? E observe que aqui a parte do nosso comprimento, né, é formado apenas com o quê? Apenas com retângulos na horizontal. Ele está ali, é o comprimento de cada retângulo. Então, observe que vou fazer aqui o desenho de um retângulozinho, beleza? Vou chamar aqui o nosso comprimento do retângulo de X e a nossa altura de Y. Observe que tem quantos retângulos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5x é exatamente 45, beleza? Então, a gente já pode encontrar quanto é o nosso comprimento do nosso retângulozinho individual, né? 5x é igual a 45. Logo, o nosso x é igual a 45 dividido por 5, que dá 9, beleza? Então, ele tem 9 centímetros de comprimento. A gente já pode colocar aqui, ó, tranquilamente um 9zinho, ó. 9 centímetros de comprimento, beleza? Então, aqui é tudo 9, tudo 9. Agora, a gente vai analisar a parte da altura, né? Que aqui a gente chama de largura, beleza? Observe que aqui na nossa largura a gente tem exatamente o quê, ó? Temos um y aqui, que a gente não sabe quanto mede. Aí aqui a gente tem o x, né? Que o x a gente sabe quanto é 9. Aqui a gente tem outro y, outro 9 e outro y. Então, note que a nossa largura, né? Na verdade, ela é exatamente o quê? É 3y mais 18, que são os dois 9s. Então, a gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Vou montar aqui a continha com vocês, ó. Abrir um espaço aqui. Então, a gente tem 3y, escrever aqui, ó, 3y
mais 18, que são os dois 9, né? E isso aqui resulta na nossa largura, que se você observar lá, é exatamente 30, né? Isso. E agora a gente faz o quê? A parte fácil, né? Passa esse 18 para lá, subtraindo, então 3y é igual a 30 menos 18, que dá 12. E agora a gente faz o y, né? Igual a 12 dividido por 3. Deixa eu arrumar esse 3, que resulta em 4. Então, a altura ou largura do nosso retângulozinho é de 4 centímetros. E a pergunta é, qual é a área? Então, a área é só a gente fazer o quê? Base vezes altura, então 9 vezes 4, que resulta isso mesmo, meu povo, em 36. Então, nosso gabarito aqui é a letra E, beleza? Então vem comigo, galera, fazer aqui a resolução da questão 14 do nível B. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Em cada um dos círculos da figura é escrito um número. Números vizinhos diferem por uma unidade. Isso aqui é extremamente importante, viu? Diferem significa que a diferença entre eles é uma unidade. Então, na prática, como vai ficar? Ó, se, por exemplo, aqui for o número 4, né? Os vizinhos só podem ser 5 ou 3, que é exatamente uma unidade de diferença, beleza? Vamos terminar de ler a nossa questão. Ó. Um dos círculos contém o número 5 e um outro círculo contém o número 13. E a pergunta é, quantos números diferentes são escritos nos 16 círculos? Galera, então a gente sabe que tem um 5, né? Vamos colocar um 5 aqui em qualquer canto aí aleatoriamente. Por exemplo, eu posso colocar um 5 aqui. Beleza? Nessa posição aqui, não importa onde a gente vai colocar. Observe que um outro número é 13. Para a gente chegar no 13, significa que a gente tem que fazer uma ordem crescente aí de números, né? Porque, se você observar, só difere uma unidade para o outro. Então, eu não posso pular de 5 para qualquer outro número. Então, eu tenho que realmente fazer aí, né, uma sequência crescente. Então, a gente pode colocar tanto no sentido horário ou anti-horário, tanto faz. Eu vou colocar aqui no sentido horário, beleza? Então, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Observe que eles ficaram aqui opostos, né? O que isso aí significa para a gente? Que a quantidade de números que tem exatamente nessa posição vai ser exatamente a mesma quantidade nessa posição. O que significa na prática? Que esse número aqui, ele não pode ser 4. Porque senão, quando a gente fazer aqui para completar, esse aqui não vai ser 12. Beleza? E ele não pode ser 14, porque se a gente crescer aqui mais, não vai ter a quantidade suficiente para chegar aqui no 5, já que eles diferem uma unidade. Então, chegou nesse aqui, na verdade, a gente agora tem que decrescer, beleza? Então, vamos aí fazer, né? Escrever essa sequência de números em ordem decrescente. Então, ó, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, observe que encaixou direitinho, tá vendo? 6, aí 5, né? E sempre aí exatamente uma unidade, né? Para cada número que está vizinho. E lembre-se que a pergunta é, né? Quantos números diferentes são escritos nos 16? Então a gente tem que contar quantos números diferentes. Se vocês observarem, os números que estão em azul são exatamente iguais aos números que estão em vermelho, beleza? Então, a gente só precisa contar quantos números a gente tem em vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 números significa que o nosso gabarito, meu povo, é isso aí. É a letra A, beleza? Então, vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 15 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. O desenho mostra dois quadrados grandes com a mesma área. No quadrado da esquerda, os pontos médios dos seus lados são os vértices de um quadrado menor branco. No quadrado da direita, os quadrados interiores cinza têm os lados de comprimento igual a 1/3 do comprimento do quadrado grande, do lado grande. Então, aqui, ó, é exatamente 1/3, 1/3, 1/3, né? Para completar. E aqui, esse ponto aqui, todos são pontos médios, beleza? Aqui, ó, continuando, né? A área de toda a região cinza do quadrado da esquerda é de 9 centímetros quadrados. E a pergunta é, qual é a área de toda a região cinza do quadrado da direita, que é justamente isso aqui. Ele quer saber a área desses 4 quadradinhos aqui, beleza? Galera, quando a gente raciocina sobre a figura, beleza?
essa questão fica extremamente fácil, e realmente ela é muito fácil. Primeiro, vamos raciocinar sobre essa figura aqui. Observe que ele falou que a parte cinza é exatamente 9 centímetros quadrados. Mas se você observar direitinho, a parte cinza ela é exatamente metade da área do quadrado externo, do quadradão. Por que a gente sabe isso? Porque a gente pode tranquilamente aqui, ó, dividir essa figura em triângulos, beleza? Nossa, se eu fazer direitinho aqui só, note que a gente pode traçar esse segmento, transformando em dois retângulos iguais, já que esses vértices são ponto médio. E posso traçar também esse segmento aqui, ó, a mesma coisa. Então, a gente tem aí, ó, 4 quadrados. Esses tipos de quadrado que eu quero considerar para vocês, beleza? 4 quadrados. E note que a parte cinza é metade desse quadrado que eu pintei, porque ele está ligando exatamente aqui dois vértices, beleza? Então, significa, ó, que em relação a esse quadrado e todos os outros quadrados formados por esses segmentos aqui que eu fiz, né? A parte cinza é metade. Então, na verdade, né? Na prática, a parte cinza é metade da área do quadradão externo. Então, significa o quê? Que se a parte cinza mede 9 centímetros quadrados, a parte branca também mede 9 centímetros quadrados. Então, a área total aqui é exatamente 18 centímetros quadrados. Tranquilo? Eu acho que você aí tranquilamente conseguiu entender essa linha de raciocínio, ok? Agora a gente vai para o quadrado aqui da direita. Lembre-se que a área dos quadrados externos é exatamente igual. Então, a área externa aqui desse quadrado também é 18 centímetros quadrados. Só que como a gente vai fazer para calcular essa área aqui cinzazinha? Simples, galera. Ele fala que aqui é exatamente 1/3 em todos os lados, né? Porque é um quadrado. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer, ó, uma divisão nesse quadrado externo, fazendo exatamente em 9 partes. Então, a gente vai fazer, ó, essa continuidade aqui, ó, das linhas, dos quadrados, dividido o quadradão em 9 quadradinhos iguais. E como a gente tem aqui que o quadradão também, né, esse da direita tem 18 centímetros quadrados, significa que cada pedacinho aqui vale quanto? Ora, 18 dividido por 9, cada pedacinho é 2, né? Então, aqui é 2 centímetros quadrados. Vou colocar de outra cor. 2, 2, 2, tudo é 2, beleza? Aqui, ó, todos com a mesma área de 2 centímetros quadrados. E como ele quer somente a área da parte cinza, a gente tira esses daqui, né? Restando quanto? 4 vezes 2. 4 vezes 2 nos dá isso aí mesmo, galera. Nos dá 8, então nosso gabarito é exatamente a nossa letra B, beleza? Gostou? Nos segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto de nós. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein? Professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução aqui da questão 16 da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução da prova do nível B, beleza? Mas claro, né, antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que assim você ajuda o prof aqui. E claro, né, se você quiser assistir as resoluções das outras questões ou até mesmo as resoluções dos outros níveis, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível, tranquilo? Então vem comigo, galera, fazer aqui a resolução da questão 16 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Na escrita Braille para pessoas com deficiência visual, os dígitos de 0 a 9 são representados como na figura ao lado, que é justamente essa daqui, beleza? Na prática, os pontos pretos são marcados em alto relevo no papel. E a pergunta é, olha só, quantos números de 2 dígitos, ó, destacar aqui pra gente, tem na sua versão em Braille exatamente 5 pontos pretos? Galera, números de 2 dígitos, primeira coisa que a gente tem que saber, a ordem importa. O que significa? Que, por exemplo, se eu tiver 1 e o 2... se eu inverter, 21 é outro número, beleza? Então, isso aqui é exatamente o que a gente tem que ter como início para essa questão. Outra coisa, né? Para a gente ter a soma igual a 5, quais números a gente pode somar? A gente pode somar 1 mais o 4 mais 1, porque a gente viu que a ordem importa. Pode somar o 2 mais o 3, vou fazer aqui outra cor, ó. O 2 mais o 3 e o 3 mais o 2. Só tem essas opções, beleza? Aí você pode pensar, ah, Bruno, pode somar o 0 com o 5.
né? Mas se você observar, não tem nenhum número aqui que tenha exatamente nenhum relevo, né? Que é exatamente 100 pontos pretos, ok? Então não existe aí, basicamente, um número que tenha 0 pontos pretos. Então a gente não pode considerar 0 com 5, nem o 5 com 0 para a soma ser 5, beleza? Então a gente vai analisar cada um desses casos. Primeiro vamos analisar aqui, ó, o número 1 com o 4, beleza? Ou seja, um ponto com 4 pontos. Quais são os números aqui em Braille que tem um ponto? Somente, né, o nosso 1. E 4 pontos, se você observar, 4 pontos tem o nosso 7, beleza? Somente ele. Então, significa que com 1 e 4 pontos, né, a gente tem exatamente o número 17, que é um número, e, obviamente, né, o 71, que é o inverso, que é 4 pontos mais 1. Então, a gente também só tem um número, beleza? Aqui, esse número é o 17. E aqui esse número é o 71, beleza? Até agora a gente tem 2 números, ok? Agora a gente vai contar aqui, ó, os números, né, formados por 2 e 3. Então, 2 pontos mais 3 pontos. A gente vai buscar aqui os elementos que tem 2 pontos, né? 2 pontos a gente tem o 2, temos o 3, temos o 5... e temos um 9, beleza? Observe que cada um desses ele vai ser ligado a um que tenha 3 pontos, ok? Então, aqui, ó, o 0, o 4, o 6 e o 8, beleza? Então, quais números aqui? Eu não vou querer saber quais números vão ser formados, mas sim quantos. Observe que, para a gente saber o total, né, é só a gente multiplicar essas quantidades. Por quê? Porque o 2, né, ele vai se associar a todos os elementos que estão em azul. É tipo, ó, o 20, o 26, o 28 e o 24. Então, a gente tem aí, ó, para o 2, né, iniciando a dezena 2, a gente tem 4 números. E a dezena 3 também, a dezena 5 também, a dezena 9 também, beleza? Então, a gente tem exatamente aí, ó, 4 números vezes 4. Então, com 2 e 3 números, né, 2 mais 3, a gente tem 4 vezes 4, que são 16 dígitos, beleza? Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai fazer o contrário. Agora, a gente vai pegar os de 3 dígitos e juntar com os de 2. Então, quem são os de 3 dígitos? Ó, 6, 0, 8 e o 4. Agora, observe que eu não posso utilizar o 0 como primeiro dígito. Por que, Bruno? Porque 0, por exemplo, 0,2, ele não é um número de 2 algarismos, beleza? É um número de 1, porque 0 à esquerda não conta, ok? Então, significa que quando a gente for contar 3 mais 2... a gente não conta como o 0, beleza? Então, as dezenas elas vão ser 6, 8 e 4. E as unidades do meu número de 2 dígitos vão ser quem? Vão ser exatamente aqueles que têm, né, aqui 2 relevos. Então, aqui, ó, 2, o 3, o 5 e o 9. Então, a gente vai ter 3 vermelho vezes 4 azuis, 3 vezes 4, 12. Então, a gente tem 12 números no total. E agora, né, vem a parte fácil, que é só a gente somar tudo, beleza? Então, a gente tem 12 números, mais 16 números, que dá 28, mais um 29, mais um 30. Então, isso aí mesmo, meu povo, nosso gabarito é a letra C, beleza? Então, vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 17 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. A figura mostra parte de uma colmeia com 16 células. Células vizinhas possuem um lado em comum. Algumas contêm mel e outras não. E o número em cada célula indica quantas células vizinhas contêm mel. Isso aqui é extremamente importante, ó. Então, eu vou destacar para a gente, beleza? Então, por exemplo, se uma célula está com o número 1, significa que as outras células que estão tocando ela, que são vizinhas, só tem uma delas que contém mel, beleza? É mais ou menos isso. E a pergunta é, olha só, quantas células da colmeia contém mel? Pergunta simples e fácil, beleza? O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma análise aqui, né? Então, ó, inicialmente eu vou dar um zoom aqui para vocês, beleza? Fazer essa análise comigo. Olha só, como a gente vai começar essa análise, meu povo? Vamos começar aqui, ó, basicamente procurando uma célula
que o número dela seja exatamente a quantidade de lados de células que são vizinhas, que ela toca. Por que isso? Porque eu sei que todas as outras elas contêm mel. Por exemplo, essa daqui. Essa célula aqui, 4. Deixa eu colocar uma cor melhor, né? Eu acho que essa aqui vai ficar melhor. Beleza, essa aqui está melhor. Essa célula 4, quantas células são vizinhas? Tem um lado em comum, olha só. 1, 2, 3, 4. Ela só toca 4 células. E se ela tem um número 4, né, significa que ela está tocando 4 células que contêm mel. Então, automaticamente e obrigatoriamente, todas as células que estão tocando nela contêm mel. Então, o que eu vou fazer? Ó, as que contêm mel, eu vou pintar de uma cor aqui que dê para a gente visualizar. Essa aqui está tranquilo, né? Então, ó, essa contém mel, mel, mel e mel. Beleza? Simples e fácil, tranquilo? Então, observe que a partir dessa a gente já pode construir raciocínios para saber quais são as outras células que contêm mel. Por exemplo, esse número daqui indica que ela está tocando uma célula que contém mel, não é isso? Agora, se você observar, a célula que contém mel é essa. Então, essa aqui não contém mel, beleza? A que não contém mel, eu vou fazer uma coisa, vou fazer um círculo, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Não contém mel. Tranquilo, né? Beleza, deixa eu fazer direitinho, né? Para não ficar atrapalhando o número. Beleza, então, ó. Mais ou menos assim. Tanto faz um quadrado, um círculo. Só para a gente identificar que não contém mel, beleza? Então, a partir disso, a gente vai fazendo o quê? A gente vai buscando outras e outras células. Observe que, por exemplo, essa daqui do canto, ó, tem o número 0. Significa que ela não está tocando em nenhuma célula que contém mel. Logo, essa não contém, nem essa também não contém mel. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu deixar o tamanho certo aqui, né? A gente circula aqui porque não contém mel. Circula aqui porque não contém mel, beleza? Agora, observe que esse 3 aqui, né, significa que ela está tocando em 3 células que contêm mel. Se essa aqui já contém mel, essa contém mel e essa não contém mel, só sobra essa para conter mel, beleza? Então, significa que essa célula aqui tem mel, beleza? E observe esse número aqui, ó. Isso aqui é um 2, não é isso? Esse 2, ele está tocando em 2 células que contêm mel. Pode ser tanto essa quanto essa, né? A outra célula, porque uma delas já é essa aqui. Tranquilo? Então, com isso, meu povo, a gente vai analisando e vai fazendo justamente todas essas análises das células, ok? Agora, vamos lá. Vamos analisar as outras. Observe essa célula aqui, ó. Essa daqui, né? Ela está tocando em uma que contém mel, que é justamente essa 4. Então, essa não contém. Essa aqui não contém, nem essa também não contém. Então, a gente vai circular aí, ó. Não contém mel, não contém mel. Beleza? A gente vai crescendo isso aí sempre. Agora, observe essa daqui que eu vou riscar para vocês, ó. Essa aqui com o número 2. Ela está tocando em 2 que contém mel. Uma delas é esse 3. E como essa nem essa daqui não contém, né? Obrigatoriamente tem que ser essa aqui do 1. Então, essa do 1 contém mel, beleza? E a gente vai criando isso aí. Então, vamos fazendo análise aí em todas essas daí, beleza? Qual análise a gente pode passar agora? Observe, por exemplo, aqui, ó. Esse valor 3, beleza? Ele está tocando em 3 células que contêm mel. Como essas 3 de baixo não contêm, então, obrigatoriamente tem que ser essa e essa, beleza? Porque essa daqui já contém mel, né? Então, significa que esse daqui contém mel. E esse aqui também contém mel, ok? Aí com essa a gente está praticamente fechando. Observe que esse daqui, esse 2, indica que está tocando em 2 células que contêm mel, que já são essas duas. Então, obrigatoriamente aqui, essa não contém mel. Então, a gente risca aqui, ó, não contém mel. Beleza? E com isso, né, meu povo, a gente finaliza só faltando uma, beleza? Observe que aqui, essa de cima não contém mel. Por quê? Como esse número aqui é um 2 e está tocando em 2 aqui que contém mel, obrigatoriamente a de cima não contém. E esse 0 aqui, se você observar, né, ele contém mel. Por quê? Esse 2 aqui, ele tem que tocar em 2 que contém mel. Uma é essa e a outra tem que ser essa obrigatoriamente. Então, essa daqui também contém mel. E lembre-se que como a pergunta é quantas contém mel, a gente só precisa contar aí as que estão em verde. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9, meu povo, nosso gabarito, olha só, olha lá, isso mesmo,
é a letra C, beleza? Então aqui no nosso gabarito é a letra C. Então vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 18 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Ana quer escrever os números de 1 a 10 nos círculos do diagrama, um por círculo, um número por círculo. Ela quer que a soma dos números em cada 4 círculos alinhados seja 23. Na figura em cinza está destacado um exemplo de 4 círculos alinhados. Então é justamente o quê? É isso aqui, isso aqui, isso aqui são os 4 círculos alinhados que ela está falando, beleza? Continuando aqui, ó. Qual número Ana deverá escrever no círculo com um ponto de interrogação? Galera, aqui tranquilamente você pode fazer por tentativa e erro, mas eu acho que vai dar muito ruim porque vai demorar muito, né? Chegar ali o número de 1 a 10, escrever aí, né? Para somar 23 nas partes alinhadas e sem repetir números, né? Obviamente, eu acho que não é a maneira mais viável. E como a gente pode começar, então, a raciocinar essa questão? Primeiro, ela vai somar os números de 1 a 10. Então, quanto é a soma dos números de 1 a 10? A gente pode começar a pensar nisso, né? Então, é a mesma coisa que você fizer, ó. 1 mais 2, mais 3, mais 4, né? Mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Essa soma dá exatamente quanto? 55, né? Você sabe, eu sei, muito simples e fácil de se fazer isso. Agora, observe que aqui, quando a gente for colocar os números, né? Tem número que vai estar se repetindo. Por quê? Por exemplo, o número que ficar aqui na interrogação, ele será somado nessa parte que está alinhada, nessa parte e nessa parte. Ou seja, ele está sendo somado 3 vezes. Ou melhor falando, né? Nessa soma, eu tenho que somar ele mais 2 vezes, ok? Basicamente isso. Então, o que a gente pode pensar? Primeiro, se todos os números, né? Se todas as sequências têm que resultar em 23, qual seria a soma total com essas repetições? É 23 mais 23 mais 23, né? Então, é 23 vezes 3, né? Então, a soma total aqui, né? Vai ser 23 vezes 3. Ó, 23 vezes 3 dá 69, né? Então, 69. Agora, a gente tem que pensar quais são os dois números iguais que eu tenho que somar ao 55. Opa, 69, né? 69. Agora, a gente tem que pensar quais são os dois números iguais que eu tenho que somar ao 55 para resultar em 69. Muito simples. Se você não sabe fazer de cabeça, faz usando matemática, meu povo. Primeiro, você faz o quê? 69 menos 55, que dá 14. Então, esses dois números somados têm que dar 14. Como são dois números iguais, eu pego 14 e divido por 2. 14 dividido por 2 resulta em isso mesmo, em 7, meu povo. Então, nosso gabarito aí é a letra D, beleza? Então, vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 19 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Cristina cortou 4 quadrados pequenos dos cantos de um quadrado grande, de modo que a área restante é igual a metade da área do quadrado original. Então, a área essas partes cinza, né, é exatamente igual à parte branca, ou melhor, a metade do quadrado todo, ok? Basicamente isso, ok? Os lados dos quadrados recortados estão indicados na figura. E a pergunta é: qual o perímetro da figura que restou? Ou seja, dessa parte branca, né? Galera, primeira coisa, vamos imaginar aqui, né? Qual seria a área anterior, antes de ter aqui, ó, recortado esses 4 quadrados? Primeiro, qual a área desses 4 quadrados, né? Aqui, ó, lado 6, então a área é 36. Lado 3, a área é 9. Lado 2, a área é 4, e lado 1, a área é 1, né? Agora a gente soma essas áreas, vai ficar 9 com 1 aqui dá 10, né? 36 com 4 dá 40, e o 40 com 10, né? Dá 50. Como é a metade, né? Significa que o quadradão tem área 100. Ora, se ele tem área 100, quanto é o lado dele? Muito simples, né? É a raiz de 100, meu povo. E qual a raiz de 100? Isso mesmo, é 10, né? Então, eu sei que meu quadradão tem lado 10, beleza? Aí você pode se perguntar, mas Bruno, para que isso? Ora, se eu sei, por exemplo, quanto é o lado desse quadrado aqui, que é esse pedaço que vale 6. E eu sei que esse daqui também vale 3, né? 6 mais 3 dá 9. Então, com isso, eu sei quanto é esse pedacinho aqui que eu acabei de fazer em vermelho. Ó. Esse pedacinho é 1.
porque o total tem que dar 10, beleza? Então é com esse raciocínio que a gente vai fazer exatamente todos os outros lados que estão faltando. Por exemplo, esse lado está faltando aqui, ó. Esse aqui está faltando e assim por diante, beleza? Então aqui ó, vamos colocar quanto mede cada tamanho, né, dessa figura branca e depois a gente faz o perímetro, que é a soma de tudo, beleza? Então, ó, essa parte aqui também mede 6, que é lado do quadrado. Essa aqui mede 3, não é isso? Tranquilo. Essa aqui mede 2. Essa aqui mede 1. Beleza, agora a gente vai para as partes que não tem número, né? Observe que essa aqui mede 3 e essa aqui mede 2. Somando dá 5. Como o lado completo tem que ter 10, né? Então significa que esse lado aqui também é 5, beleza? Agora vamos para a parte da esquerda aqui, ó. Esse lado aqui mede 2 e esse aqui mede 1. Somando dá 3. Como o total tem que ser 10, então significa que isso aqui é 7, beleza? E agora vamos para a parte de baixo, né? Aqui é 6 e aqui é 1. Somando dá 7, como tem que ser 10 o total, significa que esse pedacinho aqui é 3, ok? E o que a gente tem que somar, ó? A gente tem que somar aqui, ó, basicamente 1, 1, 3, 6, 6, 1, 3, 3, 5, 2, 2, 7. A gente tem que somar exatamente esses valores, beleza? Que a soma desses valores você pode fazer tranquilamente devagarzinho, beleza? Na sua prova, quando você estiver fazendo uma questão parecida com essa, mas vai resultar em 40. E 40, nossa alternativa é justamente a letra B, que é a nossa alternativa correta. Beleza, meu povo? Então vem comigo, galera, fazer a resolução da questão 20 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Bia quer completar o diagrama ao lado de modo que cada linha e cada coluna contenha os números 1, 2, 3 e 4 exatamente uma vez. Então, isso aqui é extremamente importante, eu vou destacar para a gente, ó. 1, 2, 3 e 4 exatamente uma vez. Significa que a gente não pode repetir números nas linhas nem nas colunas, beleza? Os números devem ser colocados nos círculos de modo que os sinais de desigualdade mostrem a relação correta dos números escritos em cada lado dos sinais, por exemplo, aqui, né? Ele dará um exemplozinho pra gente, beleza? E a pergunta é, qual número Bia deverá escrever no círculo cinza? Galera, então vamos aqui para a nossa tabelinha, né? Na nossa parte aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem raciocinar direitinho aqui comigo, beleza? Então, ó, tranquilamente aqui, ok. Galera, observe que, como aqui a gente tem os sinais, né? O que a gente tem que ter de números? Observe que, primeiro eu posso começar com esse daqui. Esse círculo me indica que ele tem que ser um número menor que 3, porque o sinal aqui ó, está exatamente, né, um sinal para o 3 maior que. E observe que abaixo dele tem outro sinal. Quais são os números que são menores que 3? 2 e 1. Eu não posso colocar o 1 aqui. Por quê? Porque aqui tem que ser um valor menor que 1. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser o 2. Logo, aqui vai ser o 1. Tranquilo? Beleza, simples e fácil. Note que aqui, né, a gente também tem que ter um número menor que 3. Aí, ó, tanto aqui como aqui também tem que ser menor que 3. Observe que aqui eu não posso colocar o 1. Por quê? Porque ele fala que nas linhas e nas colunas não podem ter números repetidos. E se eu colocar o 1 aqui, eu tenho aqui nessa linha um número repetido, beleza? Então aqui obrigatoriamente tem que ser o 2. Logo em cima é 1, porque tem que ser menor que 3, né? Então, como tem que ter números diferentes em cada linha e coluna, obrigatoriamente aqui é o 4. Tranquilamente, bem simples e fácil, beleza? E observe que aqui da mesma forma, né? 3 tem que ser maior que o número que está aqui. Se eu já tenho o 2, né? Eu não posso repetir o 2, logo vai ter que ser 1. Logo aqui é o 4, beleza? E com isso agora a gente já pode começar a completar, né? Não posso colocar o 4 aqui embaixo por conta desse 4, então aqui tem que ser o 3. Logo o 4 é aqui, beleza? E agora a gente vai completando mais e mais, ó. Observe, por exemplo, aqui, né? Nesses dois, eu tenho que colocar exatamente o 2 e o 3, né? Isso, o 2 e o 3, isso mesmo. Aqui, ó, eu tenho que colocar quem? O 3 e o 4. Mas note que eu não posso colocar 4 aqui, por conta desse outro 4. Então, o 4 fica aqui e aqui é o 3, beleza? Tranquilamente fácil. Observe que nessa coluna, né, eu tenho que colocar basicamente o 2 e o 3. Note que eu não posso colocar o 3 embaixo por conta desse. Então, aqui tem que ser o 2.
logo aqui é o 3, logo aqui é o 2, então só sobrou aqui para a gente colocar 1, beleza? Completo nossa tabela simples e fácil aí, então você pode ver que o nosso gabarito, isso mesmo, meu povo, a gente tem que colocar lá no círculo cinza o número 1. E aí a gente finaliza a nossa questão. Gostou? Me segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto em nós. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein? Então, e vamos fazer a resolução dessa questão 21. Olha só o que diz, meu povo. Os 3 dados mostrados são iguais e estão sobre uma mesa. Qual é a soma dos números das faces em contato com a mesa? Ou seja, galera, eu preciso saber qual o número que está aqui, aqui e aqui. Primeira coisa que a gente pode imaginar, se eles são iguais, então a posição dos números também são iguais, beleza? E com isso a gente vai poder identificar quem são os números que estão aí sobre a mesa, tranquilo? Como, professor? Primeiro aqui, olha só. Se você observar, o 8 está nessa posição, tranquilo? E note que aqui é a base do 8, que é justamente o número que está abaixo, né, tocado na mesa. Só que olhando para o nosso segundo dado, que a gente consegue enxergar que o 8 está deitado, ou seja, a base dele está nessa direção, que se você observar, o número que está aqui é o 13. Então, o número que está abaixo do 8, né, a face abaixo do 8 é o 13. Logo, o que está em contato aqui, nesse primeiro dado, já sei que é o 13, beleza? Agora a gente vai fazer a mesma análise para os outros, para poder encontrar quem são os outros números, beleza? Note aqui que, por exemplo, no terceiro dado, a gente tem o 13, certo? Quem está aqui, ó, na base do 13? Na base do 13 tem o 22. Porém, se você conseguir aqui observar, no segundo dado, né, quem é que está na base do 13 é justamente o número que a gente precisa, que está colado com a mesa, certo? Então, significa que aqui no 13, abaixo do 13, nessa face está o 22. Observe que sempre a gente vai fazendo esse jogo, comparando um dado com outros, beleza? E como a gente pode comparar aqui no nosso terceiro dado? Observe o 22. Certo? A face que está abaixo do 22 é a nossa resposta. Só que se a gente notar lá no primeiro dado, quem está aqui, ó, abaixo do 22 na face é o nosso 8. Então significa que aqui, né, colado com a mesa está a face 8. E como ele quer a soma das faces que estão tocando na mesa, eu tenho que fazer justamente 8 mais 22, que dá 30, mais 13, que dá 43. Então, nosso gabarito aí nada mais é que a alternativa C, beleza? Galera, professor Bruno Lima, vem comigo, vamos resolver a questão 22 do nível B. Olha só o que diz essa questão. A figura representa 4 retângulos com lados que se tocam. Qual a área do retângulo cinza em centímetro quadrado, né? Vamos analisar aqui nossa figura para a gente poder fazer essa área, galera. Olha só. Primeira coisa, tudo aqui são retângulos, certo? Como a gente calcula a área do retângulo? E aí, a área do retângulo é base vezes altura, né? Beleza. Observe que dentro aqui, né, a gente já tem a área de algumas coisas. Tranquilo. Ok. Como a gente pode, então, desenvolver, né, o raciocínio para saber quem são os lados, por exemplo? Considere esse retângulo aqui, ó. Olha esse retângulo. A área dele é quanto? 45, né? Mas observe que um dos lados deles é 5, né? Então, lembre-se que quando eu multiplicar a base dele pela altura dele, tem que dar a área. Ou seja, 5 vezes quanto dá 45? Ora, 5 vezes 9, né? O que significa, então, que esse segmento que eu acabei de fazer em vermelho, ele mede 9 centímetros. Porque é o 9 vezes 5 que tem que dar o 45 aqui, que é a área dele, beleza? Mas se você observar na questão, a questão diz que tudo isso aqui, né, esse segmento completo, ele mede 13. Se só o vermelho mede 9, quanto mede o azul que eu acabei de fazer aqui, ó? 4, né? Porque 4 mais 9 dá 13. Com isso, a gente pode encontrar quanto mede esse lado aqui, ó, desse outro retângulo de baixo, desse aqui que eu estou pintando agora. Esse segmento vermelho que eu acabei de fazer aqui, ó, ele mede quanto? Ora, 4 vezes quanto para dar 40?
4 vezes 10, né? Então significa que somente esse vermelho aqui, ele mede 10 centímetros. Mas como o segmento todo tem 16, quanto mede só esse azul que é daqui para cá, ó? 6, né? 6 centímetros. Beleza? Note que eu quero encontrar, né, todos os lados aqui do retângulo para depois poder identificar quanto é o lado, né, lado, base e altura desse retângulo central, beleza? Do cinza. Então a gente está fazendo esse raciocínio para isso, ok? Então, beleza, a gente está tendo o tamanho dos segmentos. Agora, quanto é o tamanho desse segmento aqui, ó? Desse verde? Dá para identificar. Porque esse retângulo aqui que eu estou pintando, a área dele é 48, né? Só que a base dele é 6. Então, 6 vezes quanto dá 48? 6 vezes 8. Beleza? 6 vezes 8 dá 48. Então, observe que aqui a gente já consegue encontrar quem é a altura e quem é a base do nosso retângulo cinza. Como, professor? Chega aqui comigo. Ó, esse tamanho todo mede 8, ok? Só que esse tamanho aqui, ó, mede 4. Então, significa o quê? Daqui para cá mede um valor e daqui para cá outro, ok? Aqui mede 4 e total mede 8. Logo, aqui também mede 4, certo? E esse 4 de cima é justamente a nossa altura do retângulo cinza. Então, eu sei que a altura do retângulo cinza é igual a 4 centímetros. E a base do retângulo cinza? Vem comigo. Esse tamanho todo aqui, ó, na verdade, daqui para cá, mede 10, ok? A gente acabou de achar que foi a parte do vermelho. Isso aqui mede 10. Só que daqui até aqui, ó, mede quanto? Daqui em cima, mede 5. Certo? Então, se daqui até aqui, vou fazer melhor. Aqui, ó, daqui até aqui mede 5. E se o total é 10, obviamente daqui, que é desse lado do retângulo, até aqui, mede 5. Beleza? Então, a gente tem aqui que a base do nosso retângulo cinza é 5 e a altura é 4. E 5 vezes 4 dá? 5 vezes 4 dá 20. Então, a área do nosso retângulo cinza é exatos 20, beleza? 20 centímetros quadrados. Nós vamos essa questão, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da questão 23 do nível B. Olha só o que diz essa questão. A figura mostra 7 ruas de uma vila. Os círculos indicam os cruzamentos dessas ruas, bem como seus começos e fins. Marcos quer pintar as ruas de modo que as ruas que se cruzam sejam pintadas de cores diferentes. Qual é o menor número de cores que ele pode usar? Galera, primeira coisa que a gente tem que entender em relação a isso é o conceito de paralelismo, ok? Quando eu tenho segmentos paralelos, esses segmentos não se cruzam, certo? E como ele quer pintar aqui com cores diferentes as que se cruzam, obviamente eu posso pintar com cores iguais as que não se cruzam, certo? O que significa na prática? Que, por exemplo, essa daqui, esse segmento, ó, essa rua, ela é paralela com essa, né? Isso aí. Então, as que são paralelas, eu posso tranquilamente pintar da mesma cor. Porque ele quer o menor número, beleza? Senão pintava tudo aqui de uma cor diferente. Mas como ele quer o menor número, significa que a gente tem que aproveitar as que não se cruzam e pintar da mesma cor, beleza? Então, todas essas que são paralelas, a gente pinta da mesma cor. Observe que tem mais ruas paralelas aí, né? Essa daqui, ó, e essas são paralelas. Agora, por que eu coloquei outra cor, meu querido e minha querida? Obviamente, porque ela cruza com a vermelha, né? Com as ruas que eu pintei em vermelho, ela cruza. Então, eu não posso pintar ela de vermelho. Basicamente, eu pintei essas 3 de vermelho que são paralelas, mas todas as outras cruzam essas 3 vermelhas. Então, eu não posso pintar, basicamente, de nenhuma... de vermelho, na verdade, né? Eu não posso pintar de vermelho. Logo, eu tenho que pintar de outra cor. Eu pintei de azul, ok? Observe que essas ruas que eu acabei de pintar de azul, elas também são paralelas, certo? Então, eu posso repetir a cor, certo? Só que as que sobraram, se você observar, elas cruzam tanto a azul quanto a vermelha. Então, né, eu não posso pintar nem de azul nem de vermelho. Logo, eu tenho que pintar
também de outra cor. Vou pintar aqui, por exemplo, de roxo, beleza? Essa aqui, ó, de roxo. Mas se você observar, ela não toca a outra rua. Então também eu posso pintar a outra de roxo. Então eu também posso pintar essa aqui de roxo, ó. Então, quantas cores diferentes eu utilizei para poder fazer esse esquema? Isso mesmo, 3 cores, então, nosso gabarito, logo é a nossa alternativa A, beleza? Então, finalizamos essa questão, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 24 da Canguru 2024 do nível B. Lembrando que se você quiser um preparatório completo para essa Olimpíada, acesse o primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo aqui fazer leitura, interpretação e resolução desta questão. Olha só, vamos fazer leitura aí dessa questão, meu povo. Dimas vai usar a planificação ao lado para montar um cubo. Ele quer que os triângulos cujos lados coincidem em faces vizinhas tenham a mesma cor. Então, ó, tenham a mesma cor. Como ele deve pintar os triângulos do quadrado branco da planificação? Primeiro vamos entender essa planificação, né? O que a gente tem aqui, ó, que a gente pode ter essa face aqui como base, certo? Eu pintei com esse verde, não ficou muito bom não, né? Muito visível. Essa face aqui como base. Então, todos esses lados aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, eles são lados do nosso cubo. E aqui vai ser a nossa tampa, certo? A gente pode pensar dessa forma para poder montar esse cubo, tranquilo? Como a gente pode, então, associar as cores? Primeiro, vou dar um zoom aqui, ó, para a gente conseguir visualizar de forma extremamente precisa cada uma dessas coisas, beleza? Cada um desses cubos. Então, vem aqui comigo. Olha só, ficou bem melhor, né? Primeira coisa que a gente pode visualizar é que esses dois triângulos já estão aqui colados, né? Então, obrigatoriamente, esses dois aqui, eles precisam ter cor preta, beleza? Então, eu vou pintar aqui, ó, de preto. Não é preto, né? Um cinza mais escuro, mas eu vou pintar aqui pra gente, certo? Tranquilo. Observe que todas essas faces aqui que a gente tem, ó, elas serão ligadas, ok? Quando a gente estiver justamente, né, montando o nosso cubo. Aqui vai ser face lateral, 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 lateral. Então significa que isso aqui sendo a nossa tampa, isso aqui estará ligado com essa face, certo? Então observe que a gente já pode associar outras cores, né? É claro que na mesma proporção. Então essa face aqui é ligada a essa, ok? Essa face aqui é ligada a essa. A gente liga exatamente dessa forma, certo? Então, observe que essas duas aqui que eu já liguei, eu vou ligar aqui de outra forma, de outra cor. Essas duas estão interligadas. Então, obrigatoriamente, essa face estará interligada a essa, certo? A gente já vai poder começar a pintar aqui. Eu vou deixar a face, o triângulo mais claro, na verdade, de branco e vou pintar os escuros, beleza? E essa face aqui vai estar associada a qual? É só a gente seguir a ordem, beleza? Essa aqui está associada a essa outra. Então, em relação a essas que já estão aqui, já vamos pintar as escuras, né? Observe que essa daqui, ó, está ligada a uma face escura. Tranquilo. Então, ó, vou até interligar ela de novo, ó, escura. Essa aqui é uma face clara, então já deixa ela branca mesmo. Essa aqui há uma face escura, né? Então vou pintar ela também aqui, ó. Pretinho. Beleza. Só faltam essas duas de baixo aqui, né? Observe que a gente tem a mesma configuração, ó. Então, essa ligada a essa ligada a essa. Então, essa ligada à próxima, certo? E observe que essa que eu acabei de ligar, essa daqui, ó, em destaque, ela está relacionada a uma face escura, né? Então a gente vai pintar aqui de preto também, beleza? Vamos pintar ela aqui de preto. Ok. E a última aí para a gente finalizar, né? Essa última aqui está interligada com essa, que é clara, né? Se é clara, a gente deixa branco mesmo. Então observe que esse aqui é o desenho formado. E agora a gente vai analisar isso aí em relação às alternativas, né? Qual é a nossa alternativa correta? Olha lá. Então a nossa alternativa correta é a nossa alternativa B, beleza? Bem tranquilo nessa questão, bem simples e fácil. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e eu te vejo na nossa próxima questão. Valeu, hein?
Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 25 da Canguru 2024 do nível B. Lembrando que, se você quiser ter acesso a um preparatório completo para essa Olimpíada, primeiro link da descrição. E vem comigo, né? Vamos fazer a leitura, interpretação e resolução dessa questão. Olha só, Simão pega 4 canecas do armário e as coloca ao acaso sobre 4 pires. Então, só para a gente entender o que vai funcionar aqui, né? Como é que vai funcionar? Ele vai pegar essas 4 canecas e vai colocar sobre os pires, certo? Qual das afirmações está correta? Então, é uma questão só de análise, né? A gente vai precisar fazer cálculo nenhum, tranquilo? Vamos analisar cada alternativa, né? E comparar se ela realmente está correta ou não. Vamos lá. Letra A, dá só uma olhada. É certeza que nenhuma das 4 canecas tem a mesma estampa dos seus pires. Ou seja, quando ele pegar aqui aleatoriamente e colocar, né? É certeza que nenhuma vai ter a mesma estampa. Não, né? Porque se eu colocar essa aqui, essa lá no final, aqui, essa aqui e essa aqui, elas vão ter, né, basicamente a mesma estampa dos seus pires. Então, não é certeza. Pode acontecer. Se não é certeza, então essa aqui não está correta, certo? Tchau para a nossa alternativa A. Vamos fazer a leitura da nossa alternativa B. Olha só. É certeza que apenas uma das canecas, apenas, né, significa somente aqui, ó. Então, só uma das canecas tem a mesma estampa dos seus pires. Será apenas uma? Não, eu posso ter essa aqui, né? E essa aqui, ó. Agora não é apenas uma, já são duas, né? Então, não é só uma, certo? Então, essa daqui também está totalmente correta, né? Eu posso ter a possibilidade de ter mais de uma e não apenas uma. Ok, vamos fazer a leitura da nossa letra C. É impossível que exatamente duas, exatamente, não pode ser menos nem mais, certo? Exatamente 2 canecas tenham as mesmas estampas dos seus pires. Então, exatamente é impossível? Não, é possível. Se eu colocar essa aqui e essas duas eu trocar, ó, beleza? Observem que eu troquei, né, a posição dos pires. Então, a gente tem exatamente 2, certo? Na mesma posição dos pires. Então, não é impossível. Se não é impossível, né? Significa que é tchau para a letra C. Ok? Tchau. Certo. Vamos lá, então, para a nossa letra D, né? É impossível que exatamente, ó, exatamente aparecendo de novo, né? Exatamente 3 canecas tenham a mesma estampa. Exatamente 3. Não pode ser nem menos nem mais, certo? Então, vamos tentar aqui colocar 3 canecas com a mesma estampa e ver se é impossível isso acontecer. Por exemplo, essa aqui, né? Essa lá e essa no meio. Agora observe que colocando essas 3, né? Exatamente 3, a última, ela só tem a possibilidade de ficar no próprio pires, né? Ou seja, as 4 ficaram, na verdade, não foi exatamente 3 canecas, foram 4 canecas que ficaram com as mesmas estampas dos seus pires. Então, isso aqui, ó, é impossível que fique somente 3. Não importa qual ordem que eu coloque, né? Se eu for colocar 3 canecas com seus pires, com a mesma estampa, a última, né, só tem o próprio pires para poder ficar. Então, exatamente 3 realmente é impossível. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, beleza? Mas vamos ver porque a nossa alternativa E, ela está incorreta. Vamos lá, olha só. A E fala bem assim, ó. É impossível que exatamente 4 canecas tenham a mesma estampa e a gente acabou de fazer nessa própria figura. As 4 estão com a mesma estampa, né? Então, não é impossível. Por isso que a nossa alternativa E está realmente incorreta. Logo, né? A nossa alternativa D é o nosso gabarito, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilha. E preparatório completo para essa Olimpíada, primeiro link da descrição. Te vejo lá, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 26 da Canguru 2024 do nível B. E uma dica para vocês. Se você quiser ter acesso a um preparatório completo para esta Olimpíada e garantir sua medalha, acesse o meu preparatório no primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo aqui, sem mais enrolações, vamos fazer a nossa resolução. Olha só, no cubo de arame, os 8 vértices são bolas que são numeradas de 1 a 8 por Maria. Ela já escreveu alguns números como mostrado, que está aqui, né? 8, lá 7, lá em cima, beleza.
e quer que a soma dos números nos 4 vértices de cada face seja a mesma. Então, o que significa na prática? Que aqui, ó, esses 4 vértices, a soma vai ter que dar um valor. Esses 4 vértices aqui tem que dar o mesmo valor. Os 4 aqui de trás tem que dar o mesmo valor. E assim por diante, beleza? Sempre que eu pego aí os 4 vértices de qualquer face, a soma tem que dar o mesmo valor sempre, beleza? E a pergunta é, qual o número que ela deverá escrever no vértice indicado pelo sinal de interrogação, que é justamente aqui, né? Olha só, galera, vamos raciocinar primeiramente aqui sobre a nossa figura, que é o nosso cubo, beleza? Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar de uma forma melhor. Primeira coisa, ó, dá um zoom até maior, beleza? Observe essa face. Ela possui esses 4 vértices, né? Esse, o 8, o 7 e esse daqui, beleza? A nossa face oposta, que é essa daqui, ó, ela possui 4 vértices diferentes. Mas note que a soma desses 4 números tem que ser exatamente igual à soma daqueles 4 números totalmente diferentes, certo? Então, na prática, quando eu somar os 4 números com aqueles outros 4 números, né, vai dar um valor. Mas esse valor eu já sei quanto é. Por que, professor, eu sei quanto é? Porque aqui são 4 números diferentes e lá também são 4 números diferentes, que são justamente os números de 1 a 8, certo? E se eu somar de 1 a 8, quanto dá? 36. Ora, se essa quantidade dessa face tem que ser exatamente a quantidade da outra face, o que significa na prática? Que cada uma das faces, a soma tem que ser isso mesmo, a metade de 36 tem que ser 18. Beleza? Deixa eu fazer mais fino, né? Tem que ser 18, beleza? Então significa que quando eu somar os 4 vértices dessa face aqui, tem que dar 18. E daquela de lá, também vai dar 18. Beleza? Porque a gente dividiu por 2. Então, eu preciso saber inicialmente quais valores eu coloco nessa e nessa que dá 18, né? Porque se você observar, eu já tenho 8 mais 7, já são números grandes. Já tenho 15. Falta quanto para dar 18? Faltam 3. Então, significa que só resta eu utilizar o 1 e o 2, porque já que eu não posso repetir números, né? Então, só resta eu utilizar o 1 e o 2. Onde a gente vai colocar o 1 e o 2? Aí a gente vai ter que testar as duas posições, beleza? Eu vou colocar assim, ó. O 1 sendo aqui e o 2 sendo aqui. Se não der certo, a gente vai inverter e fazer a outra possibilidade, certo? Aqui não tem gente, a gente vai ter que fazer essas duas possibilidades. Agora, se você observar, é meio coerente eu fazer isso. Por quê? Porque quando eu somar esses dois, vai dar quanto? 9. E somar esses dois vai dar quanto? 9. Então é coerente começar assim, beleza? Ok, certo. E lá, no outro lado, né, a gente vai colocar os outros 3 números que faltam. Professor, faltam quais? Falta o 4, o 3 e o 5. O 4, o 3 e o 5. Vamos testar, né? Observa aqui, ó, que a soma tem que sempre estar dando 9, né? Mais ou menos aqui, 9 e tal. Vamos testar aqui, ó. Será que se eu colocar, por exemplo, aqui o 4 nessa posição e o 5 nessa posição e o 3 nessa posição dá certo? Aí você pode pensar, mas professor, se todas as faces têm que dar 18, você não precisa saber quem vai colocar em cima. Por quê? Porque o que importa é somente a face que está embaixo. Essa face tem que dar 18, certo? Então, qual o número que eu coloco aí para dar 18? Aí você vê, né? Já tenho quem? Já tenho o 6, o 8 e o 1. Já tenho 14, 15. 15 com 3 dá 18. Beleza. E nessa face aqui? Vamos completar só para a gente ter um exercício extremamente completo, né? Todos os números. Nessa face aqui eu já tenho 13. 13 mais 5 dá 18. E, obviamente, aqui só restou o nosso 4. Será que todas as faces têm 18? Vamos somar a face aqui de cima. A face de cima tem 7 mais 2 aqui, 9, né? 9 mais 9, 18. Beleza. A face aqui de trás. A face de trás a gente tem aqui, ó, 10 com 8, 18. Então, todas as faces realmente aí estão dando 18. Então, a nossa teoria está completamente certa. Logo, o número que ficou na interrogação é o número 3, assim o nosso gabarito. Eu vou voltar para a nossa tela normal aqui.
é a nossa alternativa C, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 27 da Canguru 2024 do nível B, beleza? E se você quiser ter acesso a um preparatório completo para essa Olimpíada e conquistar sua medalha, acesse o meu preparatório no primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo então fazer a resolução dessa questão 27. Olha só o que diz, meu povo. Vovó Isolina tem um recipiente com castanhas do Pará e quer distribuí-las a seus netos em sacos com a mesma quantidade de castanha. Então isso aqui é importante, né? Ela coloca a maior quantidade possível, maior quantidade possível de castanhas em cada saco e verifica ao final que cada saco contém aí, 20 castanhas. Sobrando 12 castanhas. No mínimo, observe que isso aqui é importante, né? Ou seja, o menor número possível. Quantas castanhas havia no recipiente da vovó inicialmente? Olha só, galera. Se ela está pegando as castanhas que ela tem no total, colocando em um saco, e depois ela verificou que cada castanha, né? Cada saco, na verdade, continha 20 castanhas. Então, basicamente, eu tenho a quantidade de sacos vezes 20 mais o que sobrou, mais 12, beleza? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual o menor valor possível aqui da quantidade de sacos, de modo que essa afirmativa seja verdadeira. Quando eu multiplicar a quantidade de sacos vezes 20, mais 12 vai dar justamente a quantidade total de castanhas. Ou seja, eu tenho que saber qual desses números ele é múltiplo de 20 mais 12. E, obviamente, eu vou testar do menor para o maior. Só que aqui tem uma coisa importante a se comentar. Olha só. Por exemplo, quando a gente for fazer a nossa alternativa a gente verifica que ele é um múltiplo de 20 mais 12. Porque ele é 2 vezes 20 mais 12. 2 vezes 20 dá 40, né? Mais 12, 52. Só que essa não pode ser nossa alternativa. Por quê? Deixa eu te mostrar. Se ela está colocando as castanhas e ela coloca a maior quantidade possível de castanhas, se eu tiver somente 2 sacos, não tem como sobrar 12 castanhas. Porque senão ela continuaria colocando as castanhas. Então, se eu tivesse apenas 2 sacos, eu colocaria, né? 21, 22, eu colocaria mais 6 castanhas em cada saco, certo? Então, como ela vai colocar a mesma quantidade de castanhas, a gente não pode ter somente 2 sacos. Então, se você pegou o raciocínio, você pode perceber que a gente, na verdade, não pode ter um número menor que 13 sacos. Por quê? Se eu tivesse 12 sacos para ela colocar as castanhas, como sobraram 12 castanhas, ela colocaria, né, ainda uma castanha em cada saco. Então, na verdade, a gente tem que saber qual desses números é o múltiplo de 20 mais 12, porém, esse número que eu estou multiplicando pelo 20, esse número que eu estou multiplicando pelo 20, ele não pode ser menor que 13. Beleza? É basicamente isso, certo? Então a gente vai testar aí, né? A letra A realmente não pode ser. Tchau para a letra A. A gente vai testar os outros, ó. O 232, se você observar, será que ela é um múltiplo de 20 mais 12? A gente pode fazer assim, né? Eu sei que 10 vezes 20 dá 200, né? 11 vezes 20 dá 220, não é isso? Mais 12 dá 232, beleza? Ele é um múltiplo de 20 mais 12. Mas eu não posso ter 11 sacos, né? Lembre-se que aqui o número que eu estou multiplicando por 20 é a quantidade de sacos. Eu não posso ter 11 sacos, porque senão eu pegaria, né, as 12 castanhas que sobraram e colocaria uma em cada saco, ainda sobraria uma castanha, beleza? Então eu não posso ter a nossa letra B, a nossa alternativa B, como resposta. Será que a nossa alternativa C ela é um múltiplo de 20 mais 12? Vamos ver, né? A gente sabe que o 11 deu 220. O 12 vai dar 240 e o 13 vai dar 260. Só que 260 mais 12 dá 272. E observe que
aqui a gente agora tem, né, uma quantidade de sacos maior que 12. Então, realmente, se eu tenho 13 sacos e sobraram 12 castanhas, eu não posso colocar uma castanha em cada saco, porque senão o último não ficaria com a mesma quantidade. Então, aqui, a nossa alternativa C, sim, essa é a nossa resposta, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 28 da Canguru 2024 do nível B. Lembrando que se você quiser ter um preparatório completo para medalhar nessa Olimpíada, acesse o meu preparatório no primeiro link da descrição, beleza? Então vem comigo aqui e vamos fazer a resolução dessa questão 28. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Daniel vai cortar uma corda em 12 pedaços iguais. E para isso, marca os pontos onde precisa cortar. Manuel decide cortar a mesma corda em 16 pedaços iguais e marca os pontos onde precisa cortar. Maia pega a corda e faz os cortes. Então, ela fez os cortes tanto nas marcações de 12 pedaços quanto nas marcações de 16 pedaços. E a pergunta é: quantos pedaços de corda Maia obtém? Como a gente pode fazer isso, galera? Olha só. Primeira coisa, vamos entender, né? Eu tenho uma corda aqui, certo? Uma coisa extremamente importante de se entender inicialmente é que a quantidade de marcações que eu faço sempre é uma menos da quantidade de pedaços que eu quero obter. Quer ver? Olha só. Se eu quiser obter 2 pedaços, eu faço uma marcação, tá vendo aí? Se eu quiser obter 3 pedaços, eu faço 2 marcações. Se eu quiser obter 4 pedaços, eu faço 3 marcações. Observem que sempre a quantidade de marcações é uma a menos do que a quantidade de pedaços que eu quero obter, certo? Então, Daniel, ele fez quantas marcações? Daniel, ele queria cortar em 12 pedaços, logo ele fez 11 marcações, ok? Certo. E Manuel, ele queria cortar em 16 pedaços. Então, ele fez quantas marcações? Ele fez 15 marcações. Isso aí, 15 marcações. Beleza. Agora a gente precisa saber, né? Aqui, a gente somando, a gente já teria 26 marcações. Tranquilo? 11 lá de Daniel, mais 15 lá de Manuel. Agora a gente precisa saber se algumas dessas marcações estão exatamente uma em cima da outra. Porque quando a Maia cortar, né, a gente não vai ter marcações diferentes para formar um pedaço a mais de corda ou não, certo? Então a gente precisa saber se tem alguma marcação uma em cima da outra. E como a gente faz isso? A gente calcula o MDC entre os números de pedaços que a gente quer calcular. Então, no caso, 12 e 16, beleza? O MDC entre 12 e 16, se você observar, MDC é o máximo divisor comum. Então, é o maior número que divide tanto um quanto o outro, certo? Esse MDC é extremamente simples e fácil, você faz fatoração para poder calcular. Eu vou calcular de cara aqui que ele é exatamente 4. 4 é o maior número que divide o 12 e também divide o 16, beleza? Então, o que isso significa na prática? Que a cada 4 marcações, uma está exatamente em cima da outra, certo? Então, quantas marcações a gente tem aí no total, né? A gente tem 16 marcações de um e 12 do outro. Mas 16 mais 12 não é o total que a gente vai ter exatamente para selecionar aqui no 4. Porque a nossa corda, né, ela está dividida aqui, ó, em 15 pedaços, certo? E também em 12 pedaços. Então, observe que a cada 4 eu vou ter exatamente um pedaço acima do outro. Então, a gente tem que ver a cada 4 para chegar no total aqui, ó, na maior quantidade, que é 15, certo? Então, 4, então no quarto risco, a gente vai ter exatamente um em cima do outro. 8, 12, 16, não é 16 não, por quê? Porque a gente tem no máximo 15 marcações. Então, é o 4, o 8 e o 12, beleza? Então, são 3 marcações que estão exatamente uma acima da outra. Observe que
No total aqui eu tenho quantas marcações, contando as duas, né, de Daniel e de Manuel, eu tenho 26. Só que quando ela for fazer esses cortes, eu não posso considerar 3 dessas, que é a 4, a 8ª e a 12ª. Então, na verdade, né, na realidade, ela vai cortar as marcações em 23 pontos. Só que 23 pontos são quantos pedaços? Que ele pede aqui, ó, quantos pedaços, beleza? Lembre-se que a quantidade de marcações é uma a menos que a quantidade de pedaços. Então, se são 23 marcações, a gente tem 24 pedaços. Então, nosso gabarito aí é a nossa letra A, a nossa alternativa A, beleza? Essa aqui é uma forma mais analítica de se fazer. Como a gente faria de outra forma essa mesma questão? Você poderia, por exemplo, calcular qual é o MMC entre os números ali, ó, de pedaços que você vai fazer, que vai ser MMC entre 12 e 16 é 48. E você utilizar esse 48 como base e realmente fazer as marcações, beleza? Então você poderia fazer assim, ó, só uma palhinha rápida, beleza? É outra forma de fazer, ok? Você pegaria a sua corda, que vamos supor que é esse segmento aqui preto, aí você vai dizer que ele tem 48, por exemplo, centímetros, ok? A unidade de medida não importa, o que importa realmente é o nosso 48, porque é o MMC entre 12 e 16. Então, beleza, tem 48. Se eu for dividir em 16 partes, quantos centímetros tem cada parte? 48 dividido por 16 dá 3. Então, a cada 3 centímetros eu faria uma marcação. Então, eu faria aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Eu ia fazendo, beleza? Isso aqui é uma resolução mais mão na massa mesmo. Certo? Então a gente teria exatamente isso aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 23 não, 21, 24, 27 a cada 3, né? Beleza. E você vai fazer a mesma coisa, só que com o outro, né? Aí você tem os 48 dividido por 12 pedaços. 48 dividido por 12 dá 4. Então, as marcações dos 12 pedaços é a cada 4, certo? Então, você faria 4, 8, 12. Observe que o 12 caiu exatamente, né? Como a gente tinha comentado. Aí depois, né? Mais 4 dá 16 e assim por diante. Você faria botando a mão na massa, beleza? Seria outra forma de fazer. E você ia ver que algumas marcações realmente ia ficar uma em cima da outra, que no total são 3, certo? E, basicamente, todas as outras marcações vamos dar os cortes e a gente contaria a quantidade de pedaços. Seria outra forma de fazer, tranquilo? Então, aí finalizamos essa questão. Te vejo, então, na nossa primeira aula lá do nosso preparatório, beleza? Não esquece, primeiro link da descrição e não esquece, claro, de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Tamo junto e é nóis. Valeu! Fala, galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 29 da Canguru 2024 do nível B. Lembrando que se você quiser ter acesso a um preparatório completo para essa Olimpíada, acesse primeiro o link da descrição, beleza? Então vem comigo, vamos fazer a resolução dessa questão 29. Olha só o que diz. Emília está brincando com as 7 peças de um quebra-cabeça de largatas. Ela quer montar uma largata que tenha uma cabeça, uma cauda e 1, 2 ou 3 peças entre a cabeça e a cauda. Então vai ter que ter a cabeça, a cauda e no meio tem que ter 1, 2 ou 3, certo? E a pergunta é, né, olha só, quantas largatas diferentes Emília pode montar com as peças acima, sem virar as peças do outro lado? Então, olha só, galera, a gente tem que fazer 3 possibilidades, né? Basicamente se a nossa largata tiver somente uma peça no meio, quantas possibilidades tem? Ou, se a nossa largata tiver 2 peças no meio, quantas possibilidades tem? Ou 3 peças no meio, beleza? E como é ou, né, é uma possibilidade ou outra, no final a gente vai ter que somar todas essas possibilidades, certo? Então vamos lá. Com uma peça no meio, se você observar aqui, ó, vamos observar as nossas peças antes, né? Observe que em relação à cabeça eu posso utilizar qualquer uma dessas 2 cabeças, né? Isso aí é tranquilo. Em relação à peça que vai ficar no meio, eu não posso utilizar qualquer uma dessas 3 peças que estão aqui. Por quê? Se você observar as caudas, né? As nossas caudas aqui, ó, que são 2, os encaixes dessas caudas,
eles só encaixam nessa peça aqui, ó, com o círculo, beleza? Ó, exatamente o mesmo encaixe, tá vendo? Então, eu só posso utilizar, ó, para uma possibilidade, né, que a gente vai calcular primeiramente, somente essa peça. Eu não posso utilizar nenhuma outra peça no meio, certo? E a gente sabe que o total de possibilidades é igual à multiplicação das possibilidades individuais, né? Então, o que a gente pode fazer assim, ó. Eu tenho quantas possibilidades para a cabeça, eu tenho quantas possibilidades para o meio e eu tenho quantas possibilidades para a cauda. A gente pode fazer assim. O total de possibilidades é igual ao produto, à multiplicação dessas possibilidades individuais. Isso aí é nosso princípio multiplicativo, né? Então, para a cabeça, eu tenho duas possibilidades. Observe que a gente consegue encaixar, né, as duas cabeças na peça que a gente vai usar no meio. Tranquilo. Observe que a peça do meio, né? No meio, eu só tenho uma possibilidade, porque as outras não encaixam a cauda. Então, só tenho uma possibilidade. E para a cauda, se você observar, eu tenho duas possibilidades, porque as duas caudas encaixam naquela peça com um círculo, certo? Então, para a cauda, eu tenho duas possibilidades. E o total de possibilidades vai ser o produto, a multiplicação dessas possibilidades individuais. Então, a gente vai precisar fazer 2 vezes 1 vezes 2, que dá isso mesmo, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades diferentes de largatas com somente uma peça no meio, beleza? E a gente vai utilizar esse raciocínio para fazer também a com 2 peças no meio e com 3 peças no meio, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Com 2 peças no meio, a gente vai ter cabeça, temos a primeira peça do meio, teremos a segunda peça do meio e teremos a cauda, beleza? Então, para a cabeça, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2 possibilidades de cabeça. Ela encaixa em qualquer uma aí das nossas peças que vão ficar no meio, né? Então, eu tenho 2 possibilidades de cabeça. Para a primeira peça da cauda e para a segunda peça da cauda, da cauda não, antes, né, do meio, na verdade, a gente tem que notar uma coisa. Lembre-se que eu só consigo encaixar as caudas que estão aqui nessa peça. Eu só consigo encaixar nessa peça. Então, obrigatoriamente, ela terá que ficar antes da cauda, certo? Então, se obrigatoriamente ela terá que ficar antes da cauda, significa que aqui na nossa segunda peça, que é o que fica antes da cauda, a gente só pode ter uma possibilidade, que é justamente aquela peça com o círculo. Tranquilo? Essa daqui, ó, acima do 18, beleza? Então, tranquilo. E para a primeira peça que vai ficar entre a cabeça e essa peça fixa, a gente pode tanto utilizar a peça do triângulo quanto a do quadrado. Então, eu tenho 2 possibilidades, né? Então, aqui na primeira peça eu posso colocar um 2 de 2 possibilidades. Beleza. Só falta saber agora da cauda, né? Quantas possibilidades eu tenho para a cauda? Eu tenho 2. Quadrado e o círculo, né? Então, eu tenho aqui 2 possibilidades para a cauda. Ok. O total de possibilidades é a multiplicação dessas possibilidades individuais. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que resulta em 8. Beleza. A gente já fez aí, basicamente, né, de uma possibilidade, de 2. Agora, quando a gente tiver 3 peças entre a cabeça e a cauda. Então, a gente vai ter, basicamente, aqui, ó, cabeça, primeira peça, segunda peça, terceira peça, opa, ficou torto, né? Nossa, agora sim. Terceira peça e cauda, beleza? Então, a gente vai ter justamente isso. Eu vou até colocar a legendazinha embaixo aqui, ó. Temos cabeça, primeira peça, segunda, terceira e cauda. Beleza. Quantas possibilidades eu tenho para a cabeça? Ainda assim, 2 possibilidades. Ok. Se a gente comentar sobre a terceira peça, o que vem antes da cauda, só existe uma peça que eu posso encaixar lá, né? É a peça ali, ó, com o nosso círculo, acima de 18. Então, eu só tenho uma possibilidade para a terceira peça. Para a cauda, eu tenho quantas possibilidades? Tenho 2. Então, eu tenho 2 possibilidades para as caudas. Ok? Agora, observe que, para colocar aqui na primeira peça, eu tenho 2 possibilidades, né? Eu posso colocar tanto com a peça quadrada, quanto com a peça triangular. Então, eu tenho 2 possibilidades para colocar aqui. Só que colocando, né, uma dessas possibilidades, só resta uma possibilidade para colocar no outro lá. Então, eu posso colocar, por exemplo, a do triângulo e depois a do quadrado.
ou eu posso colocar a do quadrado e depois a do triângulo, certo? Então eu tenho duas possibilidades para essa primeira, mas isso implica que eu só vou ter uma possibilidade para a próxima, certo? Que é exatamente essa aqui da segunda. Ok, então a gente só precisa fazer o quê? Multiplicar, né? Então vamos lá. 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2 dá 8 também, né? Então a gente tem que, para uma peça entre a cabeça e a cauda, a gente tem 4 possibilidades. Para 2 tem 8 e para 3 também tem 8. Então o total de possibilidades é só a gente somar essas, beleza? Então a gente vai ter que o total de largatas vai ser 4 mais 8, que dá exatamente 12, mais 8 dá 20. Pronto. Então a gente tem 20 largatas diferentes, logo o nosso gabarito aqui. Isso mesmo, é a nossa alternativa E, beleza? Uma questão bem elaborada, fiz com bastante calma para que você possa entender todo o passo a passo, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da última questão do nível B de 2024. Isso aí, neste vídeo a gente termina a resolução da prova completa, beleza? Lembrando que se você quiser ter acesso a um preparatório extremamente completo e medalhar na sua próxima Olimpíada Canguru, acesse o primeiro link da descrição, tranquilo? Então vem comigo aqui galera, vamos fazer a resolução da nossa última questão do nível B. Olha só o que diz essa questão. Ana escreve um número de 3 algarismos na lousa. Bruno escreve um quarto algarismo à direita do número. Então ele diz: Ana, seu número agora vale 2024 a mais. Qual algarismo Bruno escreveu? Primeira coisa, galera, olha só. Quando ele fala que vale 2024 a mais, o que significa na prática? Que é a diferença entre o novo número, que foi, né, juntando o número a mais que ele escreveu, e o número que ela tinha escrito, vale 2024, certo? E observe que a gente não sabe qual o número, então a gente vai ter que usar letras para poder representar. Observe que se eu falar que o número de Ana é um número ABC, aqui estão os 3 algarismos, beleza? Note que o do Bruno, né, ele só fez colocar um D aqui no final, certo? Então, a gente vai ter um número ABCD menos um número ABC, que é o de Ana, igual a 2024. Então, a gente vai começar com isso aí, beleza? Eu vou até escrever aqui acima. Então, a gente tem um número ABCD menos ABC igual a 2024, beleza. Agora uma coisa extremamente importante, todo número a gente consegue fazer uma decomposição dele, uma decomposição em parcelas, em soma. Por exemplo, né? Vou explicar antes de fazer para você entender bem. Se eu pegar o 387, eu posso decompor ele dessa forma, ó. O primeiro número, que é o 3, observe que ele está na casa das centenas, né? Então é 3 vezes 100 mais o segundo número, que é o 8, ele está na casa das dezenas, né? Então é 8 vezes 10, que são dezenas, mais o outro número, que é um 7, né? 7 vezes 1. 1 vezes 1 não precisa colocar, porque sempre dá o próprio valor. Beleza? Então, observe que eu consigo decompor um número dessa forma. Sempre pegando o algarismo e multiplicando, né, pela classe, na verdade, pela casa que ele está. Casas das dezenas, unidades de milhares, centenas, não importa qual seja, beleza? E é justamente isso que a gente vai começar fazendo lá na nossa equaçãozinha lá em cima, beleza? Em azul. Então, observe que eu posso fazer essa decomposição gerando essa nova expressão que eu vou fazer, ó. O A, ele está na casa das unidades de milhares, né, que é vezes 1000. Então, a decomposição primeiro dessa daqui vai ficar como? Ó, vai ficar 1000 vezes A, ou A vezes 1000, tanto faz, beleza? Eu vou colocar assim sempre a letra depois, que fica mais legal de visualizar. Mais B, o B está na casa das centenas, né? Então é B vezes 100 ou 100 vezes B. Vou colocar assim, né? 100B. Mais C vezes 10, né? Ou 10C, porque o C está na casa das dezenas. Mais D. Ok, temos isso. Agora observe que eu vou fazer a mesma decomposição com o nosso ABC. Então, a gente tem que é isso menos... Agora, a gente vai fazer a decomposição com o nosso ABC. O ABC é 100 vezes A, né? Ou A vezes 100, porque o A ele está na casa da centena. Então, vai ficar 100A mais B vezes 10, ou seja, 10B,
mais C vezes 1, que é o próprio C. Isso aqui vai dar 2024. Fiz a decomposição. Beleza. Observe que esse menos, né, ele influencia em tudo que está aqui, utilizando a propriedade distributiva. Então, na prática, o que a gente vai ter? Vamos ter 1000A mais 100B mais 10C mais D menos, agora o menos vamos influenciar em tudo que está aqui nos parênteses, menos 100A menos 10B menos C, tudo isso igual a 2024. Note que aqui a gente tem termos semelhantes, a gente pode fazer a subtração, né? O 1000A com o 100A pode subtrair, o 100B com 10B e o 10C menos C. A gente pode fazer essas subtrações. Então, subtraindo vai ficar com o quê? Ó? 1000A menos 100A vai dar 900A. Então, a gente tem 900A mais 100B menos 10B dá 90B. Então, 90B mais 10C menos C dá 9C. Beleza, mais o D, não pode esquecer dele, está aqui, ó. Tudo isso aí igual a 2024. Beleza. Note que aqui, nesses três primeiros, a gente consegue colocar o 9 em evidência, né? Se eu colocar o 9 em evidência, o que vai ocorrer? Ó, vem comigo. Vai ficar 9 que multiplica 900A dividido por 9 dá 100A. Mais 90B dividido por 9 dá 10B. Mais 9C dividido por 9 dá somente o C. Claro, eu não estou colocando o D em evidência, então fica o nosso D aqui. Tudo isso é igual a 2024. Só que se você notar, o que ficou lá entre os parênteses é a fatoração do nosso ABC, que é o número lá, ó, da Ana, beleza? É essa fatoração aqui, ó. Então, significa que é 9 vezes o número de Ana, certo? Isso aqui é o número de Ana. Então, na prática, a gente tem 9, vou escrever aqui do lado. Temos 9 vezes o número de Ana, que é ABC, mais o D, que o D ficou lá depois, tá vendo? Isso aí igual a 2024. Vamos lá, 2024. Agora ficou uma coisa mais simples e fácil. Observe que o meu 2024, ele tem que ser escrito na forma de um múltiplo de 9 mais um valor. Como eu vou descobrir quem é isso? Basta eu dividir o 2024 por 9. Aí o resto, que é mais o valor, vai ser exatamente o meu algarismo D. E a divisão, né, o quociente, vai ser o meu ABC. Vamos lá fazer? Vamos fazer aqui em cima essa divisão? Vem comigo, meu querido e minha querida. Olha só. A gente vai ter 2024 dividido por 9. A gente está fazendo o processo inverso, beleza? Então, ó, vamos começar aí fazendo a divisão com 20, né, para ficar fácil. Que dá 2, né? Tábua do 9 dá 18, sobram 2, desce o outro 2. Dá 2 de novo, né? Deixa eu arrumar esse 2. Dá 2 de novo. Dá 18. Agora sobra quanto? 22 menos 18 sobra 4, né? Desce o 4. Aqui. Para dar 44, na verdade vai ser o 6, né? Não, vai ser o 4. 4 vezes 9 dá 36. 36. Que sobra 8. Não dá mais para dividir, né? Aqui está aqui, não dá para dividir. Então, observe que o nosso 2024 ele pode ser escrito dessa forma. 9 vezes o quociente, que é 224, mais 8. Isso é o meu 2024. Agora ficou simples. Compara essa equação com essa daqui. 9 vezes ABC, quem é ABC? 224. Mais D, que é 8. Então, se o nosso D, que é o último algarismo que Bruno escreveu, é 8, a nossa resposta é a letra D. Então aí, né, uma questão muito bem elaborada, beleza? Se você quiser, você pode até testar. Olha só, você pega aqui o 224, vou fazer aqui com vocês, vem comigo. Tem pouco espaço, mas eu vou fazer. Vou fazer aqui nesse espaço, beleza? Olha só. Eu pego o 224
que é o número que Ana escreveu, adiciono o 8 no final, que é o número que Bruno escreveu, e agora eu subtraio o próprio 224, né? Essa diferença tem que dar quanto? 2024. Vamos ver se vai dar? 8 menos 4 dá 4, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0, e desceu o 2, olha aí, meu povo. Exatamente, né? Então a gente encontrou o número de Ana, encontrou o número aqui, que depois que Bruno escreveu o último algarismo, encontrou, obviamente, né, a resposta. Então, terminamos aqui toda a resolução dessa prova do nível B de 2024, beleza? Lembrando que se você quiser ter acesso a um preparatório completo, primeiro link da descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e eu te vejo na resolução de outro nível. Tamo junto e é nóis!